Eu acho que a figura mais difícil e mais interessante que eu entrevistei até hoje, desse mundo político, não seria nem uma figura polêmica, nada disso, mas eu digo na relação entrevistador-entrevistado, foi João Dória. A primeira entrevista que eu fiz com ele tinha acabado de ser eleito prefeito da capital paulista. E é um cara que é um apresentador, um entrevistador há muitas décadas. Ele sabe muito de técnicas de entrevista, ele sabe muito do olho no olho com o entrevistado, de extrair. Então ele usa isso a favor dele. Ele é um comunicador interessantíssimo. Novamente eu volto, independentemente se você gosta dele ou não. Estou falando da figura entrevistado. E cara, eu subi ali, eu fui na parte superior ali do Palácio da Prefeitura, no centro da capital paulista, conversar com ele. E na minha mente eu fui com uma estratégia. Eu acho que toda entrevista tem uma estratégia. Você já vai chegar com os 2 pés no peito, você vai amaciar para depois entrar no assunto, enfim. Cada dia você adota uma de acordo com a pessoa que está ali. E quando eu cheguei com ele, eu tinha uma estratégia muito bem definida. Aí comecei a conversar com ele e falei, não vou conseguir por esse caminho. E ele percebeu qual caminho eu ia e ele devolveu. Então quem estava acompanhando talvez não tivesse entendido aquilo. Mas ali entre nós dois, realmente ele percebeu qual era a minha estratégia e ele sinalizou sem querer. Eu não vou soltar o que você quer do jeito que você está esperando. E ali você tenta... Aí começou, digamos assim, um duelo, né? Eu tentando dar uma volta para chegar no que eu queria. Ele talvez não quisesse trazer aquela informação e dava uma outra volta. No fim, ficou uma baita de uma entrevista interessantíssima, ele revelou muitas coisas e agregou muito. E o que você queria saber? Cara, na verdade assim, a gente estava pegando uma figura que se dizia completamente fora da política, era o primeiro cargo dele ali, que ele foi eleito e ele chegava com aquela imagem meio que ele queria passar de João Trabalhador, um cara que iria executar um marketing muito forte, que ele já iria trazer ali em diante, era muito começo, mas ele já sinalizava quais eram os caminhos que ele queria. E eu queria meio que assim, tirar dele o seguinte, outras figuras dentro do partido dele poderiam ter se disputado aquela vaga, poderiam ter sido eleitas. E por que ele, né? Queria que ele talvez fizesse um comparativo com outras pessoas, outras figuras que passaram pelo PSDB em São Paulo. Eu não vou lembrar exatamente, mas acho que eu fiz uma relação com agora vice-presidente, na época que ele era do PSDB, foi governador de São Paulo, que é o Geraldo Alckmin, né? Eu fiz uma relação e ele devolveu assim, do mesmo jeito que você está falando, não são nessas palavras, mas nesse contexto, do mesmo jeito que você está me comparando com outros políticos que podem ser melhores ou piores que eu, existem outros comunicadores que podem ser melhores ou piores do que você. Então, naquele momento, ele meio que me atacou depois de eu ter atacado. Então, ficou ali uma troca que cada um meio que delimitou o seu espaço, meio de respeito, obviamente, mas a gente conseguiu ali ter abertura. Depois disso, entrevistei ele em outras situações, enquanto governador, ou depois até mesmo recentemente, a convite da Rede Vida, ele já não estando mais na política. Então isso é muito louco. Ele é um cara extremamente focado no que ele quer, ou no que ele tem para dizer, mas é um cara extremamente educado. Até para ele dar uma volta, até para ele devolver alguma coisa, algum ataque, enfim, para pares mesmo, para pares políticos, é uma figura que é respeitosa. Então acho que pelo menos ele tenta passar essa ideia, essa imagem, um cara muito... É uma figura interessante, um empresário interessante de acompanhar e uma figura política, enquanto esteve na política, interessante de comunicar, né? Novamente eu bato nessa tecla, a pessoa gostando ou não da figura dele. Foi um governador polêmico em algumas decisões que ele tomou durante a pandemia, mas foi muito importante para ter trazido a vacina, por exemplo. Mas foi extremamente criticado por ter feito ali o fechamento do comércio. Foi um prefeito da capital que foi muito criticado em alguns momentos porque estava priorizando algumas coisas, talvez da elite paulistana e deixando de lado parte da periferia. Foi um prefeito, em alguns momentos, que foi polêmico por ser extremamente marqueteiro, né? Então ele se fantasiava, né? Na verdade ele pegava a roupa de um gari, se vestia como um gari para poder falar de alguma operação de limpeza. Depois ele usava uma roupa de algum outro órgão da prefeitura para fazer aquilo, sempre com holofote. Então isso acho que torna uma figura pública interessante e tantas outras, né, que a gente vai descobrindo ao longo da vida.